Bom, na semana passada eu falei sobre como as groselhas que a gente ouve nada mais são do que cobranças dos padrões estabelecidos pela sociedade a respeito do que se acha que as pessoas devem ter ou devem fazer. E como a gente ficar tentando corresponder a essas expectativas ajudou muito a gente a chegar num burnout. Saber disso ajuda, mas não resolve. Porque ao longo da vida, não a gente que tem burnout, todo mundo, a gente acaba construindo umas crenças negativas que não à toa são chamadas de crenças limitantes, porque elas limitam o nosso crescimento, elas limitam a nossa vida, elas limitam a nossa felicidade. E todos nós temos essas crenças. Elas foram formadas quando a gente era criança, quando a gente era bem jovenzinho. Então, por exemplo, uma pessoa que cresceu numa casa em que se fala sempre que dinheiro é sujo, que o dinheiro é desonesto, que os ricos são desonestos, que as pessoas ricas são do mal, não se preocupam com os outros, por exemplo, ela vai crescer, ela pode crescer com essa convicção de que a pessoa que consegue ganhar muito dinheiro, boa coisa não é para ter conseguido aquilo. E isso pode fazer com que inconscientemente ela acabe sabotando oportunidades, por exemplo, de crescer na carreira que ela tenha. Porque dentro dela, ela acredita que se ela começar a crescer e a fazer mais dinheiro, isso vai fazer com que ela seja uma pessoa que vale menos moralmente. Ela vai se sentindo suja. Racionalmente isso não faz sentido, mas isso está dentro da pessoa e ela começa a viver a partir dessas ideias. Eu, por exemplo, passei a infância inteira ouvindo: nossa, você está gorda, precisa comer menos, porque gordo não é bonito, se você é gorda desse jeito nunca vai casar, olha a fulana, coitada da fulana, ai que judiação, olha o tamanho que tá a fulana. E isso não era nem dentro da minha casa, era dentro da família, mas não dentro da minha casa. Na minha casa nunca teve isso. Só que criança é feito esponja. E eu cresci e fiquei as décadas seguintes convencida de que eu nunca ia casar, de que eu ia morrer sozinha, de que nenhum homem nunca ia me achar bonita, porque eu era gorda. E ser gordo, e isso fazia com que eu comesse mais, com que eu tivesse uma ansiedade maior, porque eu estava convencida de que era um aspecto da minha vida que nunca ia ser resolvido e eu queria muito resolver. Então você entende? É uma crença negativa que faz com que eu me sabote. E essa sabotagem faz com que eu me sabote mais ainda e isso gera uma sobrecarga mental muito grande. E aí você tem um burnout e começa a perceber como cada uma dessas coisas em que a gente acredita, em que a gente procura viver de acordo, colaboraram para que a gente chegasse nesse ponto. A nossa vontade, o nosso esforço para corresponder a essas expectativas trazia uma sobrecarga muito maior para a gente. Porque a gente cresceu ouvindo que a gente só vai ser feliz se a gente tiver algumas coisas que são consideradas fundamentais para uma vida bem-sucedida. Então as mulheres precisam ser magras, precisam estar sempre arrumadas, precisam ter um casamento, precisam ter filhos, os homens precisam ser os provedores, os fodões, os fortões. Todos nós precisamos ter uma carreira, um plano de carreira, um emprego estável, um salário que nos permita comprar uma casa, um carro, ter alguns itens, ter nossos filhos com algumas coisas, e você precisa ir viajar para não sei onde, você precisa. As pessoas esperam isso de você. E qualquer coisa que saia desse plano pré-estabelecido para cada um de nós é considerado uma falha da pessoa. E se você, como eu disse na semana passada, está se fudendo, está ralando feito louco para conseguir corresponder a essas expectativas, e você vê uma pessoa que não está de alguma forma no mesmo nível que você, não está conquistando as mesmas coisas, não tem hoje o mesmo potencial de conquistar as mesmas coisas que você imediatamente rebaixa essa pessoa, humilha essa pessoa, diminui essa pessoa. Nem que seja dentro nem que seja dentro da sua cabeça. Então, a gente pode não ouvir os comentários das pessoas, mas a gente acha que não está dando conta, mesmo não tendo ouvido nada, mesmo não tendo acontecido nada. A gente acha que está decepcionando os nossos pais, mesmo que eles não tenham falado nada, mesmo que não tenha acontecido nada. Porque as expectativas da sociedade são nossas também. A gente se cobra e a nossa cobrança é mais forte, mais
perigosa do que a cobrança de qualquer outra pessoa. Então, quando a gente começa a perceber tudo isso, a gente dá uma surtada, que pode ter acontecido com você depois do vídeo da semana passada. Em primeiro lugar, porque é muito difícil a gente mudar essas crenças que estão dentro de nós. É muito difícil a gente mudar as expectativas que a gente tem em relação a nós mesmos. Porque todo mundo, todos nós somos humanos, todo mundo quer corresponder ao que se considera de bom tom, ao que se considera ser bem-sucedido, ao que se considera ser bacana, ser, enfim, uma pessoa acima da média, ser o que se considera vencedor. E é difícil também porque enquanto nós estamos surtando, tentando entender como a gente chegou aqui e como a gente ficava tentando corresponder às expectativas das pessoas, a gente começa a descobrir que as expectativas das pessoas são nossas também, e a gente não consegue não tentar corresponder a essas expectativas porque a gente formou crenças a respeito de tudo isso, que atrapalham, que ajudam, enfim. E as pessoas, elas não vão parar de falar, de cobrar e de julgar. Tenha você o que você tiver, esteja acontecendo com a sua vida o que estiver acontecendo. Elas vão continuar falando, elas vão continuar julgando, assim como a gente também julga as pessoas. E é difícil, e a gente surta, porque além da gente começar a perceber a dificuldade que é mudar, e da gente começar a perceber como funciona a nossa cabeça, tudo o que a gente queria nesse momento era que parassem de encher o nosso saco e nos deixassem em paz. É tudo que a gente queria, mas isso não vai acontecer a não ser que a gente resolva morar num buraco isolado no alto de uma montanha. É o que eu falei do isolamento, gente. É a pior ideia que você pode ter. Vamos pegar esse touro à unha. Então, se depois do vídeo da semana passada você começou a perceber como você tenta corresponder às expectativas, você começou a perceber como você não consegue não tentar corresponder às expectativas, você começa a perceber como as pessoas estão te julgando e por quê, mas você não consegue não deixar de se abalar com isso. Não tema. Esse é o momento em que você está desenvolvendo mais o seu autoconhecimento. Você está entendendo melhor como você reage às coisas que acontecem à sua volta. Por isso que a terapia é tão importante. Isso é o processo da gente deixar de ser quem a gente era e se transformar numa pessoa mais saudável. Da gente deixar de ser aquela pessoa que gera tanto estresse para o corpo, porque não consegue lidar com tudo isso, e passar a ser uma pessoa mais consciente de como a gente funciona, de como as pessoas à nossa volta funcionam, de como a gente faz para não se abalar com tudo isso, de como a gente faz para entender até onde as cobranças das pessoas fazem sentido, porque algumas coisas que foram estabelecidas pela sociedade como sendo bacanas para a nossa vida, fazem a gente feliz. Então, são coisas que a gente realmente deve tentar conquistar. Outras não fazem sentido. Então, por exemplo, para mim, continuando o exemplo, que é o exemplo que eu mais dou, né, de ser gorda, em algum momento eu consegui entender que eu nunca vou ser magra. Ser magra, para mim, é uma coisa que me deixa infeliz, porque eu vou ter que ter uma alimentação tão absurdamente restrita que não faz sentido para mim. Vai ser um sofrimento o tempo inteiro e as pessoas continuam julgando. Então, assim, eu posso emagrecer o quanto for, que eu sou muito grande. Então, mesmo se um dia eu ficar magra, eu não vou ser magra padrão. Eu vou ser não gorda, entendeu? E não gorda significa gorda. Gente, eu quando tinha 18 anos, eu emagreci, eu estava acho que uns 15 quilos mais magra do que eu sou hoje. E eu ouvia, você precisa perder uns 10 quilos, né? Eu já tinha perdido, sei lá, 30. Você precisa perder uns 10 quilos. As pessoas nunca estão felizes. Então, em algum momento, eu entendi qual é o meu limite. Eu entendi que eu tenho um peso que é considerado excessivo por todo mundo, mas que com ele eu estou feliz e me sinto bonita. Não é esse peso. É 10 quilos a menos que eu engordei nos últimos 2 anos, já estou de dieta. Por quê? Porque eu percebi que deixar a coisa pra lá, tipo, eu não vou ligar, eu engordei e é isso aí. Não é legal pra mim. Eu não estou feliz com este peso que eu tenho hoje. Então eu quero voltar aos 10 quilos a menos.
10 quilos a menos, ainda é considerado gorda por todo mundo. Mas tudo bem pra mim, porque aí eu tô feliz, eu me acho bonita, sabe? Eu descobri o meu limite. E quando eu tentava ter o peso que era indicado pelo IMC como sendo o ideal para mim, quando eu tentava ser mais magra do que a minha estrutura permite, eu ficava super ansiosa, eu ficava super frustrada, eu desenvolvi crenças de que eu não poderia ter coisas na minha vida, conquistar coisas na minha vida, por conta de ser gorda. E depois de, sei lá, 3 décadas é que eu entendi que não é assim que funciona. É isso que a gente tem que fazer com tudo na nossa vida. O que você tentou conquistar na sua carreira profissional, por exemplo, é o que você queria, é o que deixa você feliz, ou é o que você acha que as pessoas esperam de você? Ou é o que você acha que deve ter para corresponder à imagem que as pessoas têm do que é uma pessoa bem-sucedida? Qual é o limite aí? É a história que eu contei outro dia lá do meu primo distante que queria ser mecânico desde pequeno. E todo mundo, incluindo e principalmente a família, ficou histérico. Como assim vai ser mecânico? Pelo menos vai fazer uma engenharia. E o cara foi ser mecânico e ele é feliz da vida. Como ele não seria sendo engenheiro, tenho certeza. Esse é o limite dele. E ele fez o que era preciso fazer para ele ser feliz. É isso que a gente precisa fazer agora. Agora que a gente descobriu que a gente está tentando corresponder às expectativas das pessoas, vamos entender quais dessas expectativas fazem a gente feliz. E aí elas continuam sendo nossas expectativas. Quais dessas expectativas não fazem a gente feliz? E elas então têm que deixar de ser nossas expectativas. A gente tem que deixar de tentar conquistar essas coisas. Sem culpa. As pessoas vão falar você conquistando ou não. Elas vão exigir mais de você sempre. Elas vão diminuir sempre você quando você der mostras de que você não vai ser tão infeliz quanto elas. Eu quero mudar. Eu agora resolvi ser feliz. Vão falar mais até do que falam agora que você está com burnout. Quantas histórias você já não ouviu de pessoas que começaram uma empresa na garagem de casa, todo mundo morria de rir, todo mundo achava engraçado, todo mundo achava ridículo, a mãe ficava desesperada porque ele não vai virar nada, e aí a pessoa virou, sei lá, um Bill Gates. Tem que tentar. Aí você fala assim, mas tem um monte de gente que também fez isso e todo mundo ria, a mãe ficava desesperada e o cara virou um nada. Tudo bem, mas por que a gente sempre tem que partir da percepção de que pode dar errado? Tem 50% de chance de dar errado, 50% de chance de dar certo. Pelo menos o cara tentou. Esse cara que não chegou a lugar nenhum, ele tentou. Ele não fica, putz, e se? Putz, eu queria ser tal coisa. Será que teria dado certo? Ele tentou. Tenta. A gente não tenta. A gente vai sempre pelo caminho que é mais seguro de chegar num lugar que talvez não seja o lugar que a gente tenha que chegar. Percebe? O que você tem a perder? Me conta, de tentar fazer coisas diferentes. Porque a gente já se fudeu, gente. Nós já estamos no subsolo do inferno aqui. Quando a gente não tem mais o que perder, essa é a hora que a gente começa a ganhar. É agora que a gente precisa entender para onde a gente quer ir e aonde a gente quer chegar. E também nós precisamos aprender a ser flexíveis. Porque o que acontece muito com quem chega a um burnout é a gente traçar um objetivo e eu vou ali, eu vou fazer um caminho porque eu quero chegar ali. E tudo que acontece no meio do caminho não tira meu foco, porque eu tenho que chegar ali. Às vezes a gente escolhe um caminho sem mesmo saber, porque o perfeccionismo às vezes deixa a gente não fazer alguma coisa, porque ainda não está tudo resolvido. Então, eu acho que não vai dar certo. Primeiro, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer esse curso aqui, deixa eu pegar isso daqui. Agora eu preciso conquistar isso aqui, agora eu preciso aprender. Agora talvez eu vá, não sei. E a gente acaba não indo. A gente precisa aprender a ir. Você olha e fala, eu quero chegar ali, ó, e vai. Mas, com flexibilidade de no meio do caminho, quando aparecerem outras oportunidades, é isso que a gente precisa aprender a fazer. A parar e olhar e falar assim, peraí, deixa eu ver um negócio. Talvez o que eu tracei de início não seja tão legal quanto isso daqui. E vai. Porque a gente já viu essas oportunidades no caminho, mas a gente sabia que o que as pessoas esperavam de nós era chegar naquele objetivo. Então a gente focava e ia sem... Eu fiz isso.
a minha carreira tinha um caminho lógico que era esperado e comemorado por todo mundo. No meio do caminho eu vi uma oportunidade que me deixaria mais feliz e eu amarelei. Porque eu falei, o que as pessoas vão dizer? Eu vou acabar com a minha carreira, eu vou ficar queimada, né? Eu não vou suportar isso inconscientemente, porque a minha crença é a de que a gente precisa ter uma profissão estabelecida, com começo, meio e fim, num caminho ascendente. Foi assim que eu fui criada, sabe? Então eu não podia sair desse plano. Se eu saísse desse plano, eu ia decepcionar as pessoas. Como é que eu ia me explicar? Eu não ia suportar o julgamento das pessoas. Então eu amarelei. E foi a pior escolha que eu fiz da minha vida. Então, depois do vídeo da semana passada, caso você tenha dado uma surtadinha, não surte, porque isso é o processo. Isso é a gente aprendendo o que faz a gente feliz e o que faz os outros felizes. É a gente aprendendo a ser autêntico, a ser fiel ao que a gente gostaria e não ao que esperam de nós. Porque a gente passou a vida inteira tentando corresponder às expectativas e entregar para as pessoas o que elas esperam de nós, e a gente continuou ouvindo, e a gente foi rebaixado a lixo quando a gente chegou no burnout. A gente está sendo descascado por todo mundo, ninguém entende que a gente estava tentando fazer o que eles mandaram a gente fazer. Então agora a gente precisa aprender a filtrar o que falam e focar no que a gente quer. O que deixa você feliz? Esquece o que a sua mãe vai falar, o que seu marido vai falar, o que as pessoas vão pensar, o que o fulaninho falou, o que aconteceu, o que alguém foi e aí fala. O que você vai fazer da sua vida para que você seja feliz? Foca nisso, gente. É isso. Agora nós estamos aprendendo a conhecer melhor como a gente funciona, como a nossa cabeça funciona, como a gente reage, como a gente gera estresse para o nosso corpo. A nossa missão agora é fazer diferente, é não gerar estresse para o corpo. Isso não significa acender incenso na praça e ficar lá maconhado, não é isso. Significa aprender a entender o que faz você feliz, o que as pessoas esperam de você, mas é problema delas. O que as pessoas esperam de você e você concorda. E fazer simplesmente o que deixa você feliz. Este carro está aqui para testar o microfone, para ver se está funcionando. Então, bem-vindo ao processo de recuperação do seu burnout. Esse surto, essa sensação de que você não vai conseguir, de que é tudo difícil. Ai, meu Deus do céu! É só você se conhecendo melhor e vendo tudo que passa dentro da sua cabeça. Gente, isso é ótimo. Isso é libertador. É a gente aprendendo a lidar com as coisas à nossa volta de uma maneira mais saudável, para gerar menos estresse.